Um estudo indica que até 2030, os pecuaristas brasileiros devem investir em 2,5 a 3 vezes mais por ano em aumento da produtividade, quando comparado ao investimento entre 21 e 2020. O estudo realizado pela Atenagro, organizadora do Rally da Pecuária, mostra que serão investidos aí 28 bi a 36 bi ao ano. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Maurício Palma Nogueira, coordenador do Rally da Pecuária e diretor da Atenagro. Oi, Maurício, tudo bem? Muito bom dia, seja bem-vindo sempre aqui ao Agromanhã. Bom dia, Pedro, bom dia, Lilian, sempre um prazer estar aí com vocês. Muito bom dia, Maurício, grande prazer aqui pra gente também. Vamos lá, a gente quer fazer várias perguntas para você, né? Esse estudo indicando, então, que nos próximos anos, até 2030, os pecuaristas devem investir de 2,5 a 3 vezes mais em produtividade. A gente sempre fala tanto sobre precisamos aumentar a nossa produtividade. E vocês viram essa comparação de 2011 e 2020, né, para daqui para frente. Isso representa a pecuária de corte, né? Como que vocês fizeram esse estudo, esse levantamento? Quem vocês ouviram, Maurício? Lilian, nós estamos ouvindo, né, produtores e técnicos desde 2011, quando a gente retomou o Rally da Pecuária junto com a Agroconsult, né? E desde então a gente tem feito com frequência. Pula alguns períodos aí que a gente tem algum problema, que nem agora na pandemia. Então nós estamos entrevistando produtores há muito tempo. E estamos calculando, né, fazendo acompanhamento, que aí é o trabalho nosso de consultoria, a gente acompanha a dinâmica financeira da pecuária, da indústria e assim por diante. Como que a gente calculou isso? Nós temos o tanto que se precisa de investimento para você aumentar a produtividade e o tanto que vai ser demandado de carne, tanto para atender o mercado interno como o mercado externo até 2030. E, na verdade, a gente falou que nós temos uma expectativa de aumentar em 2,5 vezes ou 3 vezes os investimentos, mas se a gente for querer atender a demanda projetada para esse período, nós teríamos que investir até mais, né? Em torno de 5 vezes mais a média que foi investida entre 2011 e 2020. Por que nós não estamos usando esse número? Porque nós acreditamos que não teremos esse capital disponível, né? Seja para pegar via crédito bancário, seja nos próprios empresários. Então, a tendência é que a gente aumente o pacote tecnológico, mas ainda assim tem espaço para mais. Isso é uma notícia muito boa para aquele produtor que está mais na ponta, que está mais atento e que é mais dinâmico em melhorar os sistemas de produção. Que atenção que a gente chamou bastante atenção, que nos preocupa, né? Que a gente tem que ter. Primeiro, alguma decisão de ordem econômica que ponha tudo isso a perder. Ao exemplo do que foi feito na Argentina, né? Se você frear, por exemplo, as exportações, nós vamos colocar tudo por água abaixo, esse investimento não acontece e a gente vai assistir até uma retração, né? Então, são cuidados que nós temos que ter. E o outro, sempre, a preocupação que nós temos de ordem sanitária, né? Exato. Com certeza. Agora, Maurício, em relação a essa situação que nós estamos falando de investimentos, isso, né, a gente acredita que deve acontecer mesmo, enfim, num cenário de incertezas, até porque esses investimentos, eles mostram que é na mesma área, sem abrir novas áreas, né? E a gente está falando de uma pecuária que cada vez mais encontra com uma agricultura em expansão. Então, é melhor, a eficiência nesse sentido, nessa área, tem que continuar. Então, quais devem ser esses investimentos, né? De que forma o pecuarista deve trabalhar para que isso de fato aconteça? E também as regiões em que isso deve, de fato, perpetuar esse planejamento. Pedro, boa pergunta, né? Até é interessante usar a sua pergunta para ressaltar um ponto aqui, né? A pecuária, ela cresce independente do aumento da área de pastagem. Existe, sim, uma correlação entre desmatamento e pastagem, mas não existe uma correlação entre produção de carne e desmatamento, né? Você fala, qual o sentido que tem isso? O sentido é que o pessoal põe pasto em área desmatada porque é a única opção que ele tem para colocar. Não é a produção de carne que impulsiona a pecuária, né? O que acontece é uma operação ilegal que acaba tendo como consequência a pecuária, né? Dito isso, o que o pecuarista tem que fazer para entrar nesse barco, para começar a percorrer essa estrada? Ele tem que fazer um diagnóstico completo na fazenda dele. Se a gente pegar a média toda do que a gente acompanha via Rally da Pecuária,
nós temos hoje que o produtor precisa aumentar a produtividade dele em pastagem, claro, melhorar todo o sistema nutricional dele. Toda vez que a gente aumentar o pacote tecnológico de pastagem, nós vamos depender mais de nutrição, de confinamento, semi-confinamento e assim por diante, né? Mas ele precisa avaliar cada situação. Imagina que você tenha uma pecuária com baixo índice de fertilidade, de natalidade, né? As fêmeas não estão parindo e você mantém essas fêmeas no rebanho. Se você aumentar a lotação dessa fazenda, você vai aumentar o resultado negativo também, porque você vai ter que manter um monte de animais improdutivos. Então, toda propriedade precisa fazer um diagnóstico, muito simples fazer esse diagnóstico, os técnicos de campo têm muita habilidade para trabalhar nisso, e aí planejar os investimentos e ir fazendo tudo de forma bem coordenada, né? Ele não pode deixar nada para trás. Então, ele tem que melhorar a pastagem, tem que melhorar genética, reprodução, nutrição, sanidade, todo o pacote tecnológico que está disponível para ele produzir. Muito bom. Como que você está vendo o mercado agora, Maurício? Você até comentou um pouco sobre taxação de exportações, né? É um grande receio aí que o setor tem. A gente vivenciou aí aumento no custo de produção, agora a transição de governo, né? Ontem teve essa mexida grande aí com o mercado. Como você está vendo daqui para frente, né? O pecuarista, o olhar do pecuarista para tudo isso? Bom, o olhar do pecuarista, né, Lília, para tudo isso, aliás, como todos os empresários, ontem até uma barbaridade, né, a falta de noção que se tem do que é o mercado, né? O pessoal acha que o mercado é uma turminha ganhando muito dinheiro. O mercado é a soma das vontades da população, né? Então, evidentemente, enquanto o candidato que ganhou a eleição não mudar o discurso dele, se é que vai mudar, nós vamos ver muito desânimo, muita gente apavorada, muita gente preocupada e tirando o pé do acelerador. E depois não tem volta, Lilian, porque isso não são coisas rápidas de fazer, né? Se eu não invisto agora em produtividade, que é a época de safra, nós vamos pagar essa conta durante 2 anos, né? Então, a gente precisa logo trilhar, né, saber qual que é o rumo que vai ter na economia, não ficar preocupado com esse risco. Então, imagina, se coloca no lugar do produtor, eu vou investir em produção, vou investir em pasto, vou colocar um confinamento para o ano que vem, e lá na frente eu tenho medo de alguém frear as exportações, eu vou levar prejuízo, então eu não faço, né? E essa decisão é tomada agora, né? Então, o receio que a gente tem hoje é esse. Em relação ao mercado, como que nós vivemos o momento? Nós já estamos no ciclo pecuário de baixa, então já estamos perdendo valor, né, em relação a anos anteriores, valores reais, né, corrigidos a inflação, só que eu não vejo isso como muito problema, Lilian. Se não tiver nenhuma interferência, o que vai acontecer com esse ciclo pecuário? Provavelmente o ponto mais baixo desse ciclo pecuário vai ficar acima do ponto mais alto do ciclo anterior, né? Então, nós vamos viver baixas de preços, altas de preço, baixas de preço, isso aí não vai mudar, né? Isso faz parte do jogo, mas nós não vamos ter situações catastróficas que façam as pessoas todas perderem, né? Como já aconteceu há uma década atrás. Lembra que nós estamos fazendo essa análise considerando que não vai ter uma interferência absurda na economia, coisa que já foi, inclusive, dita, né, durante a campanha eleitoral. Se isso acontecer, né, nós vamos colocar tudo a perder. Agora, Maurício, eu tenho uma última questão, só tenho um minutinho com você, mas eu queria otimizar para falar sobre ainda essa questão de governo, né? Uma das promessas durante a campanha do presidente Lula foi exatamente restauração de pastagens e recuperação, né? Isso falando sobre para aproveitar, para aumentar a produtividade, enfim, mas isso é um custo bem alto. Como é que você acompanha isso, ou como é que o mercado ou o setor enxerga essa oportunidade ou essa manifestação, essa vontade, podemos dizer assim, do governo nesse sentido? A gente sabe que nós estávamos em campanha, agora o tom muda, que é um tom de governo. Como é que você vê isso? Ô Pedro, isso já vem acontecendo, né? Inclusive, aí, sob a tutela da ministra Tereza Cristina, nós lançamos, o governo lançou o ABC+, né? Que vem com diversas novidades, né? Totalmente focado nessa questão de pastagem, com amplitude de tecnologias, de incentivos, né? A Embrapa está extremamente focada, as universidades, eu acho que isso já vem acontecendo. Então, foi falar coisas que já estão sendo feitas. E não é desde agora, isso já começou lá atrás, né?
Então, nós temos um avanço muito grande nesse sentido. Eu acredito que agora o que foi feito com a equipe do Ministério durante os últimos meses, né, durante esse último ano, os últimos 2 anos, é inclusive entender melhor as tecnologias que podem ajudar o produtor, né, a frear também esse processo de degradação. Eu acredito que esse é um caminho que não tem volta, para falar a verdade, né? Se não houver interferência na economia, nós vamos melhorar cada vez mais a área de pastagem. E aquilo, voltando na tua pergunta anterior, Pedro, não nos preocupa, né? Se a gente pegar a produtividade média do Rally da Pecuária, do público que a gente entrevista, e extrapolar para todo o Brasil, se eu imaginasse que toda a pecuária brasileira trabalhasse naqueles níveis de produtividade, ao invés de 155 milhões de hectares de pasto, a gente estaria ocupando 70 milhões de hectares de pasto. Então, a preocupação nossa, inclusive, é o tanto de pequeno produtor que pode ser excluído à medida que a gente melhoria as condições de pastagem. Eu tenho que ter uma política que facilite a vida desse pequeno produtor, senão nós vamos jogar muita gente para fora, nós vamos marginalizar esse pessoal. Certo, Maurício, obrigado, viu? Exatamente essa era a questão, da gente explicar, né, exatamente os tons dessas questões, e é um trabalho que, de fato, já vem sendo feito, a gente tem acompanhado aqui no Terra Viva também, né? Nessa edição, Maurício, a gente já mostrou o Rally da Pecuária, que vai começar agora, dia 16 de novembro, né? Nossa equipe acompanhando ontem aí o que vocês divulgaram, e a gente seguirá acompanhando, então em breve a gente volta a conversar aqui para você contar para a gente as novidades. Bom Rally para vocês. Obrigado, Maurício. Muito obrigado, Lília. Muito obrigado, Pedro. Obrigada, um ótimo dia, até a próxima.